gravação. Então, bom dia mais uma vez a todas vocês. O nosso curso é de Sociologia da Saúde, né? E muitos de vocês, entrou mais uma pessoa aqui, a Gabriela. Alô, Gabriele, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, professor. Tá certo? Bem-vinda. Você está aqui em Belém mesmo? Não, eu sou da Vila de Cabanas, em Barcarena. Ah, Barcarena, muito bem. Seja bem-vinda. Nossa Obrigada. primeira aula de Sociologia da Saúde. Então, hoje nós vamos fazer... Todas vocês já se conhecem? Vocês são desde o primeiro semestre a mesma turma ou tem alguém que entrou nesse segundo semestre de alguma outra instituição? Não que a gente saiba. Não que vocês saibam, né? Todo mundo já conhecido, né? Então, nós vamos dar início, já demos início à nossa aula, né? É Sociologia da Saúde. Diríamos que é uma disciplina, um curso, que ele não é e é ao mesmo tempo, ele é o curso mais diferente de todas as disciplinas que vocês têm, que quase todas são associadas a aspectos mesmo mais próximos da odontologia, né? Mas a Sociologia da Saúde existe também para complementar essa grade de formação que vocês precisam para que possam, assim, exercer com mais eficácia a profissão de odontólogo ou de dentistas que vocês exercerão. Quem de vocês não estudou Sociologia no ensino médio? Tem alguém? Isso não é vergonha. Você pode dizer, professor, eu não estudei essa disciplina. Fez um curso totalmente diferente e não cursou nada, nunca estudou Sociologia. Tem alguém que nunca estudou Sociologia no grupo? Todos estudaram. Débora estudou Sociologia no médio. Débora? Você estudou Sociologia no ensino médio? Gabriela? Alô? Eu estudei, Gabriela. professor. Você estudou? Arlete, você estudou Sociologia no ensino médio? Arlete? Arlete? Você estudou Sociologia no ensino médio? Estudei, professor. Xanaina? Estudei. Você estudou Sociologia. Juliana, você estudou Sociologia no ensino médio? Sim, estudei. Camila estudou Sociologia no ensino médio? Camila? Sim, estudei. Gabriele, você estudou Sociologia no ensino médio? Estudei, professor. Então, para nós não é uma grandíssima novidade. A novidade é o que é que tem a ver Sociologia com odontologia. Bom, as ciências, eu vou começar contando a história das ciências e da educação para você. Na Idade Média, entre o século XIII, XI, XII, XIII, XIV, até meados do século XV, não existia essa ciência compartimentada, dividida demais, né? Por exemplo, hoje se tem especialista só em mão, né? Assim, só faz cirurgia em mão, ou só faz cirurgia em palato, ou no maxilar, ou as especialidades. Tanto é que, se vocês pegarem o curso de vocês, são muitas disciplinas diferentes umas das outras, porque se criou a figura do especialista. Mas na Idade Média, no início do conhecimento, na Grécia clássica, o ensino, o conhecimento, ele não era compartimentado. Quem sabia, sabia várias coisas. Por exemplo, Michelangelo, Da Vinci, sabiam muitas coisas ao mesmo tempo. Arquitetura, anatomia, astronomia, teologia, filosofia. Então, quem sabia, sabia um bloco de coisas muito grandes. E depois da modernidade, com o século XVIII para frente, com as revoluções industriais e as revoluções do conhecimento, as revoluções científicas, o conhecimento ficou compartimentado, dividido.
né? Cada um especialista numa área. Então, por isso que, às vezes, a gente se pergunta o porquê dessa disciplina nesse curso. Porque, às vezes, a gente acha que não tem relação. E, no fundo, tem relação, sim. Quem aqui vai ser odontóloga ou uma dentista para si mesmo? Tem alguém que está se formando para cuidar dos próprios dentes? Uma pergunta. Parece um absurdo, mas é uma pergunta. Por exemplo, quem é alguém que se torna dentista ou odontólogo para si mesmo? Não, vou fazer um curso de odontologia porque eu mesmo quero cuidar da minha boca, da minha saúde bucal. Tem alguém que faz isso, na opinião de vocês? Existe? Provavelmente não. Por quê? Porque a odontologia é para a sociedade. Alguém discorda? Tem uma outra ideia? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim? Professor, Sim, professor. cortando um pouco. Tá ouvindo. Corta um pouco, né? Mas, no geral, estão ouvindo da relação que eu estou fazendo entre sociologia e odontologia. Estão me ouvindo, né? Sim. Então, a odontologia está na sociedade. Os consultórios odontológicos não estão isolados do mundo, numa ilha deserta. Não tem nenhum consultório odontológico isolado no meio do deserto. Não. Os odontólogos, as odontólogas, os consultórios odontológicos estão na sociedade. E, inclusive, os consultórios se procura colocar em pontos que tenham maior circulação de quê? De pessoas. Não é assim? Não é? Olha aquele consultório lindo, numa avenida, né? Onde passam muitas pessoas. Ou não. Pode ser que o consultório esteja num lugar bem distante, mas ali existe uma comunidade, uma sociedade. Portanto, o dentista, a dentista, ele está em relação direta com as pessoas, com a sociedade. A sociedade. Vocês serão profissionais para a sociedade. Então, é necessário, dentro da grade curricular de vocês, uma disciplina, um curso que fale e que alerte vocês e forme, pelo menos em alguns pontos, são poucas aulas, pouquíssimas, né? Durante o curso todo de Sociologia da Saúde, acho que só essa vez mesmo. Não teremos Sociologia da Saúde 2. Acho que não tem esse curso. Mas, como somos acadêmicos, eu, vocês, né? Nós estamos aqui para refletir sobre justamente essa relação da sociologia com a odontologia, ou a sociologia da saúde. O nome é sociologia da saúde, mas é muito mais do que falar de uma sociologia da saúde. É falar, na sociologia da saúde, das relações que existem entre a figura do dentista, da dentista, do odontólogo e a sociedade. E para isso existe uma ciência que nos auxilia a entender melhor essa questão da necessidade de uma sociologia da saúde para o odontólogo, a odontóloga. Todas vocês aqui, pelo fato de estarem em um curso de odontologia, vocês adquiriram um novo papel social. Ou ficou a mesma coisa? Pergunto para vocês. Antes de fazer odontologia, vocês, para as pessoas da família de vocês, do bairro, do lugar onde vocês moram, mudou alguma coisa em vocês, em relação a elas? Entre a relação vocês, pessoas, com a sociedade que circunda vocês, que está ao redor de vocês? Mudou alguma coisa? Eu faço essa pergunta. Quem quiser pode responder. Débora, está me ouvindo? Débora? Quem está me ouvindo aqui, dê um sinal. Eu tô ouvindo, professor.
Gabriele, eu vou te fazer uma pergunta. Depois que você começou a cursar odontologia, o seu papel social, você diante das pessoas, mudou alguma coisa? Mais ou menos. Mais ou menos, no mais, o que mudou? O menos, É, a minha família agora, todo mundo me vê como uma futura dentista, aí eu chego no lugar e, já dá pra arrancar um dente, não sei o quê. Esse tipo de tá coisa bem básica. tô com dor de dente, né? É, Pois é, você já é vista na sociedade, não como a Gabriele Vilar de até então. Agora você é enxergada pelos outros como, não é aquela menina que faz odontologia? Quem não te conhece, né? Por exemplo, um parente do parente do parente do parente teu, que não tem é assim proximidade, mesmo. não. A Gabriele não, ela faz odontologia na Mesa Mais em Belém. É, sim, ela faz odonto. Tá certo. Ela tem até jeito de dentista. Então, entendeu? Você, até então, diante da sociedade, está adquirindo um novo papel social. Você queira ou não. Então, o que a sociologia quer ajudar na odontologia? A nós entendermos esta ciência, a odontologia, do ponto de vista da sociedade. E alguns teóricos, existem muitos teóricos que estudaram essa questão. Muitos. Desde o início, Comte, Weber, Marx, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, tem muitos autores que nós, se Deus quiser, estudaremos para entendermos esta questão. Por que eu estou fazendo essa introdução com vocês? Para que a gente não fique se perguntando, porque geralmente, como a nossa sociedade é muito pragmática, ou seja, da prática, a gente quer aprender coisas que vão ser assim, imediatamente úteis, não é assim? Ninguém quer perder tempo lendo, por exemplo. E eu já alerto vocês, a sociologia, as ciências humanas e todas as outras ciências, não só as ciências humanas, ela requer muita leitura do texto. Para quê? Para que eu me torne um profissional mais completo. Eu não posso ser a dentista que só entende de boca. Vocês concordam comigo? Se vocês forem chamados para dar uma entrevista na televisão sobre a situação da saúde bucal na sociedade que vocês vivem lá, ou no Suriname, ou em Abaetetuba, ou aqui em Belém, vocês vão ser chamados para uma entrevista. O que vocês vão dizer? Faça uma análise política da relação, da questão bucal do nosso povo. O que vocês vão dizer? Vocês vão dizer, não sei, não. Eu não entendo de política nem de sociedade, porque o que eu estudei foi odontologia. Não é para ser assim. O profissional, o acadêmico, o profissional liberal, ele deve ter um conjunto de conhecimentos. Claro que vocês não vão ser sociólogo, cursar uma faculdade de sociologia, não é preciso isso. Mas elementos básicos nós devemos ter. Bem-vinda, Jéssica, à nossa aula. Estão me ouvindo, Jéssica? Jéssica Torres? Está me ouvindo? Entrou a Jéssica. Está ouvindo, Jéssica? Bom dia, Jéssica. Está me ouvindo? Sim. Continuando. Então, essa é a questão da necessidade que existe de uma ciência chamada sociologia para o conhecimento de vocês. Até aqui alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, professor. Nenhuma pergunta. Então tá bom. Quando surgiu a sociologia? Quando essa ciência surgiu? Para que ela surgiu? Eu enviei para vocês 2 textos no e-mail do grupo. Eu já avisei para a coordenadora. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esses textos. Eu enviei 2 textos. Um que é introdutório de sociologia e outro que é um artigo lá da USP, da Universidade de São Paulo,
que um professor escreveu sobre a questão de odontologia e sociologia. Mas isso aí vocês vão ler na casa de vocês, que no final eu vou avisar o que é que nós faremos com este texto. Bom? Jéssica, você está me ouvindo? Ela entrou? Tá bom. Eu vou compartilhar com vocês aqui um texto. Bom? As ciências humanas, esses conhecimentos das humanas, não adianta, não tem como fugir do texto. Se a gente foge do texto, no fundo, ninguém está estudando nada. Bom? Ah, professor, mas eu tenho muita dificuldade em ler, em gostar de ler. Mas isso aí a gente adquire. Vocês que estão no início do curso de vocês, tirem da cabeça essa história de não gostar de ler. Se você não gosta de ler, não serei bom odontólogo, boa odontóloga, não serei uma boa dentista. Professor? Pois não, Débora? Ah, tá, meu microfone está funcionando agora. A Jéssica Torres, ela está lhe ouvindo, mas ela não está conseguindo ativar o microfone dela. Mas ela pediu para avisar que ela está lhe ouvindo bem. É? Yeah. Mas aqui está dando sinal que está ativado. Pois é, só que ela está falando e não está funcionando. Aí ela só pediu para eu avisar para o senhor que ela está lhe ouvindo, por isso que ela não está respondendo. Ah, tá bom, mas tá certo, Jéssica. Tudo ok. Então, a sociologia surgiu em uma determinada época. Se vocês lembram, eu estava falando, recordando da necessidade da leitura. Bom, eu gosto de ensinar a teoria e a prática. Não existe prática em sociologia, mas eu vou alertar vocês do que pode acontecer nos consultórios de vocês. Tá bom? Eu vou contar uma pequena experiência minha. Se tiver chata, diz, professor, ninguém quer saber dessa história que o senhor vai contar, mas eu vou contar. Eu tinha uma menina dentista que ela foi embora para Lisboa. Ela foi trabalhar como dentista em Portugal, entende? Você está entendendo? E eu gostava de ser paciente dela porque ela conversava sobre vários assuntos, política. Enquanto ela conversava, eu até me esquecia da dor. Que dói, né? Alguns tratamentos dói. Falava sobre música, sobre a situação do país, sobre viagens, sobre paisagens. Então, visitar aquele consultório, para mim, era poxa, eu vou lá, vou conversar com a minha dentista também. Eu não iria só fazer um tratamento odontológico. Então, porque ela interagia. E por que ela conseguia interagir? Não porque ela precisava estudar para conversar comigo, não. Ela dava provas que ela estava antenada no mundo. Ela não se entendia como uma dentista isolada dentro do consultório. Vocês estão me entendendo? Alô? Vocês estão me entendendo? Né? Alguém tem alguma coisa a me dizer, para eu não ficar falando sozinho, esse professor fala. Tá? É uma aula de sociologia, então vamos nos socializar, tá bom? Alguém fala, professor, eu lembrei de uma coisa, vocês podem falar. Eu estou fazendo este preâmbulo para entrar na disciplina, para a gente começar a perceber a necessidade dela, para que não fique assim, essa sociologia não tem nada a ver. Tomara que isso passe logo para a gente. Não, eu quero alertar a necessidade deste curso, a necessidade das leituras. Quem sabe entre vocês aqui terão secretário de saúde, serão professores universitários, além de dentistas. E o conhecimento, gente, a gente aprende na prática, mas o conhecimento, na vivência, mas o conhecimento nós aprendemos também lendo. Não existe possibilidade de conhecimento acadêmico sem a leitura, horas lendo. Ah, professor, mas eu não fui acostumado a ler. Minha filha, então vamos repensar o seu papel de acadêmico, de universitário. Olha o nome que vocês têm, universitários, não é particularitários. Universitários, a universalidade do conhecimento. Agora interessa a vocês, como profissional. Vocês podem até dizer assim, comentar entre vocês depois, essa é a nossa conversa inicial.
para que vocês comecem a perceber a necessidade, não de mim, mas dessa disciplina, desse curso de Sociologia da Saúde. Pode ser um outro professor, um outro, mas a necessidade. Bom? Então, como surgiu a sociologia? Como ela surgiu? Esse texto eu já enviei para vocês, mas eu posso mostrar aqui para vocês. Mas antes eu vou explicar para vocês, para que quando nós vamos fazer uma leitura, fique muito mais fácil a compreensão do texto. A sociologia, ela surgiu depois da Revolução Industrial, no século XVIII, de 1700 para frente. O que aconteceu com a Revolução? O que foi essa Revolução Industrial? O que mudou? As pessoas que viviam no campo, na Europa, isso foi um fenômeno europeu, né? A Revolução Industrial. As pessoas que viviam no campo, trabalhando em oficinas, suas mesmas, agora foram para as grandes cidades. E nas cidades foram trabalhar como empregados em fábricas, em indústrias. Aquela pessoa que vivia na sua casa, ali mesmo trabalhando, fazendo os seus objetos para vender, agora foi trabalhar em troca de um salário, de dinheiro. Aí ela fazia uma bacia, ela trocava com uma enxada com alguém, não tinha troca monetária. Ela trabalhava para ela mesma. E tudo que ela fazia era trocas. E agora ela vai ser uma empregada numa indústria. Por conta disso, geram-se outros problemas. Por exemplo, o pai já não está em casa, a mãe já não está em casa, a criança já vai ser criada por outras, começam a surgir as creches, a sociedade começa a mudar. Ao mesmo tempo que apareceram os empregos, também surgem os desempregos. Isso aqui é a origem do capitalismo. E essa sociedade começa a ficar de ponta cabeça. Todo mundo que vivia uma vida tranquila, agora vive uma vida agitada, de horário. Eu não acordo mais quando eu quero para trabalhar, eu tenho que chegar no horário. 7 horas toca a sirene da fábrica, eu tenho que estar ali para trabalhar. Horário para entrar, horário para sair, horário para comer. Mal eu tenho final de semana para descansar. E tudo isso começou a transformar a sociedade. A sociedade não se tornou mais a mesma, nunca mais. Os problemas começaram a surgir nesse homem moderno. Tem até um famoso filme que algum dia eu vou passar para vocês, Tempos Modernos, de Chaplin. Alguém já assistiu? Alguém já assistiu Tempos Modernos aqui, de Charles Chaplin? Sim, Quem professor. Sim, professor. Você já assistiu, Camila? Gabriela também já assistiu? Então, esse filme retrata bem essa realidade do homem moderno. O que esse homem moderno faz? Ele trabalha e trabalha. E nessa sociedade nessa sociedade complexa, surge uma ciência chamada sociologia. Um outro fenômeno que aconteceu muito importante para o aparecimento da sociologia foi um marco histórico, que foi praticamente o início do mundo contemporâneo, que foi a famosa Revolução. Qual foi a Revolução Francesa? Eu já falei, não. Qual a revolução que mudou muito a história dos homens modernos? A Revolução Francesa. Todo mundo aqui que estudou ensino médio ouviu falar em Revolução Francesa. A nova forma de entender a política e a sociedade, o povo nas ruas, o direito à liberdade. Qual é o lema da Revolução Francesa? Vamos recordar lá no ensino médio? Bora ver quem lembra. Vou dar um doce de presente. Qual é o lema da Revolução Francesa? Bora ver quem lembra. Qual é o lema da Revolução Francesa? As 3 palavras. Ninguém lembra? Não acredito. Igualdade, liberdade, qual é a outra palavra? Fraternidade. A Revolução Francesa também foi um marco na história do pensamento e contribuiu
para esse aparecimento da sociologia. Eu vou partilhar com vocês aqui o texto Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o texto? Sim, professor. Então, aqui fala um pouco deste início da sociologia, tá bom? E eu pediria para vocês que quem pudesse me ajudasse, para que eu não ficasse falando muito sozinho, para a leitura deste texto. Alguém poderia começar a fazer essa leitura para mim? O surgimento de uma ciência da sociedade. Por favor, alguém poderia ler? Oi. Alguém poderia ler? Leia, Débora. Tá. É tudo? Pode ler, né? Eu digo, eu paro e você para. Pode fazer a leitura, por favor. A palavra sociologia é, por certo, popularmente conhecida. Questionando a respeito do significado do termo, contudo, muitos terão dificuldade em oferecer uma resposta razoável. É provável que referências diversificadas surjam, mas, ainda assim, elas certamente apresentarão pontos contraditórios entre si. Acontecerá não devido à suposta excepcionalidade do termo, muito pelo contrário, visto que o seu significado é relativamente simples e de fácil compreensão. Mas somente é possível compreender seu âmbito mais complexo quando se analisa o regime de historicidade no qual o termo foi concebido. Isso mesmo, as palavras, como as coisas, também têm sua história. Pronto. O mundo atual... Pode parar? Pode parar. Obrigado. Por nada. Então, o mundo que até então era um mundo simples, agora se torna um mundo complexo, um mundo mais complexo, um mundo em que... Vocês estão vendo o quadro branco aí? Hein? Estão vendo o quadro branco? Sim, professor. Tá. Eu vou começar com a análise da palavra sociologia. Bom, ela tem dois radicais. O primeiro, que é sócio, não é? Mais logia. Sócios vem de uma palavra latina, do latim, que significa companheiro. Bom, se a gente fosse pegar a palavra mesmo na origem dela, ela significa companheiro, sócio, isso aqui. Mas a tradução ficou como sociedade. Sociedade e logos. Que significa... Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou escrever estudo, discurso, tá bom? Ciência da sociedade, tá bom? Essa é a origem da palavra sociologia. Vocês podem fazer as anotações, tá bom? Se vocês quiserem. Além disso, a sociologia surge com algumas condições para o surgimento da sociologia, né? Que é, a primeira, é bom lembrar, a Revolução
industrial, e a outra a Revolução Francesa. Esses dois elementos foram muito importantes para o início da sociologia. E a nossa pergunta é: qual a relação da sociologia com a odontologia? Não é? Existe uma relação nas duas. E que relação é essa? Não é? Tanto a sociologia quanto a odontologia são ciências, e elas estão na sociedade. Bom? O odontólogo ou a odontóloga não estão isolados. Nós não estamos isolados. Ninguém é uma ilha. Então, essa ciência, ela está na sociedade. E é na sociedade que a sociologia e a odontologia querem prestar um contributo para o mundo. Existe na história da sociologia um importante sociólogo. Só um momentinho. Só um momentinho aqui, chegou o rapaz até aí. Você que é o Felipe? Só um momentinho. Eu vou pausar por um instante a nossa aula, só para atender aqui, só um instantezinho. Tá ok. O rapaz da tecnologia aqui que chegou. Aqui. Tá. Então, o que é que Augusto Comte, esse teórico, trouxe para o mundo do conhecimento? Justamente essa diferenciação entre a ciência e o senso comum, que é a opinião. Muitas opiniões tinha sobre a sociedade moderna, mas ele quis entender essa sociedade a partir de uma ciência que é a sociologia. E ele chamou de física social. Existiu um grande físico na história da física. Alguém aqui de vocês gostava dessa disciplina física? Tem alguém? Não. Não. Ninguém gostava de física. Eu pensei, porque geralmente a física que nos é ensinada, ela é muito de contas, né? E pouca teoria. Então, por isso que a gente não se apaixona às vezes. Mas a física é muito interessante. Quem foi o grande físico clássico da história da física clássica? Quem já ouviu falar em Isaac Newton? Jéssica, Acho que todas nós, eu acho. E de que vocês lembram de Isaac Newton? O que ele fez? O que ele trouxe para a física? Por que Comte dizia que queria criar uma física social? A exemplo de Isaac Newton, que a partir das suas leis da física, da dinâmica, da estática, explicou muitos fenômenos naturais, existe uma ciência que quer explicar também de forma científica os fenômenos sociais. Tudo que acontece na sociedade, a sociologia entende como um fenômeno social. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O mundo que nós estamos vivendo hoje, 6 de agosto de 2020,
ele é o mesmo 6 de agosto de 2019? Do ponto de vista da odontologia, eu vou perguntar bem especificamente, eu não vou perguntar geral. O que mudou para a odontologia hoje na sociedade? Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. O que vocês acham que mudou para quem estuda odontologia de 2019 para 2020? Mudou alguma coisa? Com certeza, eu acho que tanto para o profissional quanto para o estudante de odontologia, veio trazer essa inovação não, mas essa inserção do meio digital, bem mais frequente, né, no nosso dia a dia, e a adaptação também, principalmente para quem já está no mercado, acostumado há um bom tempo, e não fazia dessa maneira. O que mais mudou na sociedade, na odontologia de 2019 para 2020? O que mais mudou? Alguém tinha mais alguma coisa para falar? O que mudou? A sociedade afetou a odontologia? Fale, Débora. Você iria falar? Não, eu ativei sem querer aqui. O que vocês acham em que a sociedade influenciou a odontologia hoje? Só se fosse uma pergunta para vocês ganharem uma bolsa para estudar em Harvard, vamos escolher entre as alunas ou entre os alunos, ou vai ser só uma pergunta. O que a sociedade influenciou na odontologia hoje? A gente não tem nem a desculpa de dizer, eu nunca estudei isso, não. A gente está na sociedade, então estamos vivos e é hoje, e somos estudantes de odontologia. O que mudou? Em que a sociedade afetou a ciência odontológica? Por que eu faço essa pergunta? Porque, para explicar o motivo dessa disciplina, que ela não é como eu diz na linguagem do jovem, não é alguma coisa que está aí, por acaso. Não é uma sem noção, como diz o jovem. Não. Qual o sentido dessa disciplina? Augusto Comte, lá no século XIX, quis criar uma ciência que entendesse a sociedade. O odontólogo, a odontóloga, precisa também saber entender a sociedade em que ele vive. Um exemplo. O estudante de odontologia, ou o odontólogo, ou o dentista, a dentista já formados, que nunca pegaram um texto sobre a pandemia para ler, do ponto de vista político e social, ele vai ter dificuldade na condução da sua própria profissão. Alguém discorda? Pode discordar, é livre. Por que vocês acham que é importante o conhecimento do mundo na vida da odontologia? Por que é importante conhecer a realidade? Né? A palavra é a realidade. A realidade deriva de uma palavra chamada res. Vocês sabem o que significa a palavra res, em latim? Coisa. Eu tenho que entender as coisas que estão diante de mim. Não com um olhar qualquer. Nós não podemos ter o mesmo olhar do homem comum, porque nós somos melhores do que ele? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Porque nós somos estudantes de uma ciência. Eu não posso olhar do mesmo jeito para a sociedade que a pessoa que não teve acesso à educação olha. Ela olha da forma comum. Nós não. Nós devemos ter um olhar mais apurado para a sociedade, por exemplo. Como é que eu vou entender? Vocês já ouviram falar na expressão biossegurança? Um exemplo. Se discute muito isso no mundo da odontologia hoje. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Biossegurança? Por que se está reforçando a questão da biossegurança nas clínicas? Os estudantes que fazem clínica, têm atendimento já com pessoas. Por conta de uma questão pandêmica, que por conta da questão pandêmica tem questões políticas e sociais, governamentais, que é preciso, para eu entender esse processo, um conhecimento sociológico. Porque senão eu não vou entender. Por que diminuíram os pacientes? Por que o pessoal está sem dinheiro? Diminuiu o número de capital, de movimentação financeira?
Por que está acontecendo tudo isso? Por quê? Os porquês. E o conhecimento sociológico nos ensina e nos ajuda, nos auxilia nesse processo de entendimento dessas questões. Então, Augusto Conte, ele nos ajuda nesse sentido, com a sua física social. Esse texto já foi enviado por e-mail de vocês, esse texto introdutório, e o outro que vocês lerão, que nós vamos conversar na próxima aula sobre. Vamos continuar aqui a leitura. Tá? Pode continuar a leitura, o segundo parágrafo. Alguém poderia ler, por favor? Qual é o segundo parágrafo? Refletindo. Ah, tá. Refletindo os acontecimentos turbulentos de sua época, Conte buscou criar uma ciência que pudesse explicar as leis que regiam as experiências dos humanos em sociedade. Sua percepção do social, como de muitos outros intelectuais de seu tempo, estavam ancorada nas ciências naturais e na orientação metodológica destas. Ou seja, Conte acreditava que, da mesma forma que as ciências naturais estudavam os objetos físicos com base em leis gerais, isso poderia ser realizado pela física social. Olha só, o que é que Conte trouxe de novidade? Assim como as ciências naturais. Quais são as ciências naturais? Física, biologia, química. Assim como essas ciências, principalmente na época dele, era muito mais forte, assim como essa ciência tem leis para entender, por exemplo, Newton dizia, né, toda ação tem uma reação, são leis gerais. Para entender a natureza, a sociologia deve criar leis gerais também que entendam o fenômeno social. A sociedade precisa ser entendida. O dentista, a dentista, precisa entender a sociedade. Porque senão ele não vai se adequar à sociedade em que ele vive. Xanaina, você está me ouvindo? Xanaina, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que você mora aqui no Brasil? Eu acho que 4 semanas. 4 semanas, é? Ah, você Sim. fala português. Você fala o português até bom. Fala natural certinho. Mais 4 semanas. Não, você falou... Não, professor, você Oi? perguntou quanto tempo ela está aqui, é 4 meses, ela deve estar confundindo semana com meses. Ah, semana com meses. Mas mesmo assim é Meses. pouco, 4 meses. É meses. 4 meses. Tudo 4 bem. meses. Tá bom, Xanaina? Obrigado, Desculpa, Débora, pela meses. informação. Xanaina, você... Sim. Primeira coisa que a gente percebe quando a gente sai do país da gente, eu já tive essa oportunidade, é o choque cultural. O que é choque cultural? Aquilo que eu não estou acostumado a ver. Uma coisa é ser dentista no Brasil, outra coisa é no Suriname. Por quê? Porque são diferentes. Né? Ah, mas isso é lógico. Não é tão lógico. Não é tão lógico assim. As relações sociais, por exemplo, eu estou pronunciando o teu nome direito, Xanaina? É essa a pronúncia do teu nome? É Xanaína. Xanaína, ó, pronunciando errado. Xanaína, eu estou usando do teu exemplo para ilustrar a nossa aula, tá? Xanaína, as relações sociais, as relações que você tem com seus amigos aí no Suriname é diferente das aqui. Diferente em quê? A cultura é diferente, né? Você tem coisas, Xanaína, que você comeu na infância que não tem aqui de jeito nenhum. Um tipo de bolinho, um tipo de suco, que você vai ficar com vontade. Alguém vai dizer, Xanaína, toma açaí. Tu vai dizer, prova, pode ser que tu goste ou não. Né?
Muitas coisas. Muitas coisas, né, Xanaína? Olha o tacacá, todo mundo. Então você pode olhar para aquilo e dizer, ou gostar. As relações, Xanaína, que você vai estabelecer com seus amigos do curso, da sala, você vai dizer, meu Deus, como esses brasileiros são diferentes. Porque aqui no Sul... Então, o dentista, as relações sociais no Brasil são diferentes das relações no Suriname. Qual é o grande problema dos conflitos sociais? As pessoas querem forçar que o outro seja parecido comigo. Nos gostos, na compreensão. Você tem uma outra compreensão de relação social, você tem uma outra compreensão de amizade, de valores, do bom e do mal. Olha que nós somos todos seres humanos, mas as sociedades são diferentes. Não é? Sim. Provavelmente você sabe holandês e eu não sei. Você não sabe holandês? Tem mais, pelo menos, a língua holandesa, você tem noção? Sim. Não tem? É aí que tem a língua taqui-taqui? A língua, até onde eu sei, ela fala holandês fluente. Ó, tá vendo? Nós não falamos, nós moramos tão perto e temos línguas tão diferentes. Então, isso, a sociologia se preocupa com isso, entende? Por quê? Porque as pessoas do senso comum, elas acham que tudo tem que ser do mesmo jeito. A mesma forma que a Xanaína tem de entender o mundo, tem que ser a mesma forma que a Camila entenda. Não, e não é assim. Vocês serão todas dentistas, se Deus quiser, formadas, com o mesmo diploma, da mesma instituição, porém, pessoas diferentes, que trabalharão em lugares diferentes. Por exemplo, uma coisa é você trabalhar em Nova York, você atender um público em Nova York, aquela sociedade local ali, nova-iorquina. Outra coisa é você trabalhar no interior da Venezuela. É uma outra realidade. Você pode agir do mesmo jeito? Você vai arrancar o dente do mesmo jeito. Você vai fazer os restauros do mesmo jeito. Mas as relações que você estabelecer com as pessoas, o número de pacientes que você terá será muito diferente do tratamento que você der para as pessoas. Não pensem vocês que lá em Nova York ou no interior da Venezuela, a relação paciente e dentista é a mesma. Não é a mesma. Ou você se adapta àquela sociedade, ou você vai perder o quê? Todos os seus pacientes. É isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, essa minha amiga, essa minha dentista que foi para Lisboa, eu tenho certeza que não é do mesmo jeito que ela atendia lá na Cidade Nova, no bairro que tem aqui. Então, o que a sociologia da saúde quer nos ensinar, quer nos ajudar a entender essa lógica que está por trás das realidades, que não é tão simples assim. A gente pensa, a gente olha para o mundo e acha que tudo é muito óbvio, não é assim? As coisas não são tão óbvias. É por isso que nascem as ciências. E por isso que as ciências têm relação. Olha, a odontologia não tem só relação com a sociologia, não. Tem relação com a psicologia. Vocês não estudam psicologia? Você já imaginou? Teve no primeiro semestre psicologia e antropologia. Antropologia, psicologia. Por quê? Por exemplo, se dá só um exemplo, o medo. Se vocês não têm noção do que é o medo do ponto de vista psicológico, sociológico e antropológico, vocês não vão entender uma criança que vai se segurando pelas portas do consultório. Nós mesmos tivemos esse medo, né? Para não entrar com medo da anestesia, com medo dos instrumentos que vocês utilizam na odontologia. Medo, pavor, gritando. Você já imaginou se você, numa atitude de ignorância, distrata a criança, a família da criança, se um pingo de compreensão do fato medo, que aparentemente é tão corriqueiro, não é assim? Existem estudos, tem muitos estudos sobre a questão do medo e os consultórios odontológicos. Gente que se dedicou a estudar. Por quê? Porque perceberam que as ciências, elas são relacionais. Elas têm relação. E Conte percebeu essa necessidade relacional entre
a sociedade e uma ciência para estudar esta sociedade. Vamos continuar a leitura. Tá. O outro parágrafo. Ele acreditava. Alguém poderia ler, por favor? Cadê tu, Juliana? Revezar um pouquinho. Ele acreditava. Acho que a gente parou no outro. Caso chegasse, mas... Sim, aí aspecto social, leis gerais, aspecto social, tá. Você Aí já depois falou, pulou. Agora ele acreditava. Ele acreditava na possibilidade de a física social se tornar uma ciência positiva, ou seja, a ciência deveria se preocupar com entidades observáveis e conhecidas pela experiência humana. Leu outro? Continuando. Leia outro, por favor. Somente com base nesse procedimento seria possível delinear as leis gerais, estabelecer as relações de causas e efeitos das transformações sociais. Isso conferia aos pressupostos de Comte uma aspiração teleológica, dado que a ideologia positivista defendia o controle das contingências históricas para o estabelecimento de uma ordem social. Tá bom, obrigado. Olha, aqui Por nada. surgem palavras novas. Positivismo. O positivismo. O que é isso, o positivismo? O positivismo é uma corrente científica que surgiu na França com Augusto Comte, que privilegia o seguinte fato. Tudo que a gente vê, que a gente observa, nós podemos analisar. As coisas observáveis podem ser analisadas, podem ser explicadas cientificamente. A ciência positiva, ou seja, essa ciência que pesquisa, que usa instrumento, a ciência que analisa, que compara. Isso é o positivismo. A sociedade, ainda hoje, mesmo depois do século XIX, ela é positivista. Nós acreditamos muito na ciência. Vocês querem ver? Olha a expressão que a gente usa. Isso aqui é cientificamente... Qual é a palavra? Quando a gente quer explicar uma coisa, não, é ci... Quem foi que falou? Comprovado. Alguém? Débora, isso mesmo. Olha, isso é cientificamente comprovado. Ou seja, o que a ciência não comprova, aparentemente não tem valor. Isso é discutível. Mas é o positivismo que está por trás dessa mentalidade, que a ciência deve analisar, deve comprovar para virar lei. Uma hipótese, aquilo, uma ideia que pode ser ou não ser, deve ser experimentada, verificada, e se comprovada, vira lei e vira teoria científica. Isso é o positivismo. Teve um país que foi muito influenciado pelo positivismo. Adivinha qual é o nome dele? Tem na bandeira dele o lema do positivismo. Brasil. A nossa bandeira tem o mesmo lema do positivismo. Ordem e progresso. O que isso tem a ver? Aqui no Brasil, somos colônia portuguesa, né? Portugal herdou da França essa mentalidade da ciência, da ordem e do progresso. Essa mentalidade que ficou. Qual é a mentalidade? Que com a ordem da sociedade teremos progresso. E o progresso está intimamente ligado com o desenvolvimento científico. E até hoje é assim que se entende. Por exemplo, quando a gente quer dizer que um lugar não tem desenvolvimento, qual é a palavra que a gente usa? Aquele lugar é muito... Como é que as pessoas falam?
Quando a gente quer dizer que um lugar não se desenvolveu, ele é muito... Como? Como é que é, Débora? As pessoas dizem atrasado, né? Assim? As pessoas dizem, aquele lugar é atrasado. Porque, no fundo, é uma perspectiva positivista que existe por trás. Porque não teve progresso. E o que é não ter progresso na visão do positivismo? Não ter desenvolvimento científico. Onde a ciência não se desenvolveu, desde o positivismo do século XIX, aquilo ali é considerado atrasado. Tanto é que diz, o Canadá é muito avançado, né? Assim, é muito avançado as coisas lá. Olha, tem esse equipamento que ainda nem chegou no Brasil. Então, essa perspectiva positivista é que está na base dessa compreensão científica. É de sociedade que a gente vive. A sociedade quase que mundial, ela é positivista até hoje. Essa crença que a ciência traz progresso. A sociologia faz uma pergunta: progresso para quem? Para quem chega o progresso da ciência? Para mim? Para vocês? É uma pergunta. A sociologia, ela vai além das questões científicas. Quem tem acesso a um bom tratamento odontológico? No Brasil, vou colocar em outro lugar. Não, vou ser mais específico, no Pará. Quem é que tem acesso a um bom tratamento odontológico? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Quem são essas pessoas? De que grupo são? Hein? De que grupo social são? Grupo social, a palavra. Quem pode fazer um clareamento? A pessoa que ganha o salário mínimo ou a que ganha 30 salário mínimo? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá bom? Então, a pergunta é sociológica. É sociológica. O que está por trás, aparentemente, é uma questão odontológica, mas tem uma questão sociológica por trás. Quem é que pode fazer? Eu não estou dizendo que é ruim fazer um clareamento, não, isso é bom. Quem dera que todos pudessem fazer um tratamento odontológico. Mas por que não, nem todos podem? É uma pergunta sociológica, entende? Por que as classes mais baixas têm mais problemas odontológicos? As classes mais altas têm outros tipos de problemas odontológicos. Não é? Então, vocês já imaginaram se o estudante de odontologia não tem essa preocupação em estudar também a sociologia? Ele vai entender, ele vai achar que todo mundo é a mesma coisa, do mesmo jeito, as pessoas são da mesma forma, a sociedade é igual, homogênea, e a sociedade não é assim, igual e homogênea. A começar, gente, das nossas particularidades. Eu nem vou muito longe, eu vou na casa de vocês. A sociologia também se preocupa com a família. O jeito da minha família comer não é o mesmo jeito da família da Arlete comer. Lá na casa dela deve ter algumas regras diferentes para a comida. É a mesma comida, mas não é do mesmo jeito que é servida. Quer ver? Você está me ouvindo, Arlete? Alô? Arlete? Você está ouvindo? Arlete? Não. Vou com uma outra pessoa aqui. Camila Fernandes, está ouvindo? Estou sim, professor. Olha, Camila, a forma que vocês têm na casa de vocês de almoçar não é do mesmo jeito da casa da Gabriele. Tenho certeza. Na tua casa deve ter alguma particularidade na comida. Como vocês comem? Como a comida é servida? Por exemplo, Oi? Por exemplo, tem casas que a comida é servida na panela em cima do fogão, não é assim? Todo mundo que quiser vai lá, não é assim? Tem casas que é a mãe que põe a comida.
Vocês já viram casos assim? Que a mãe que põe para todo mundo, ninguém mexe na panela, não. Quem já viu casos assim? Isso é sociologia. Não, ninguém vai ter, por exemplo, naquele espaço social, um exemplo, ninguém tem o direito de mexer na panela. É regra, é uma regra social. Ainda que vocês já estejam formadas, dentistas, chega naquela casa, não, quem põe a comida é a dona da casa. Tem casas que as pessoas comem à mesa juntos, tem casas que comem cada um numa televisão, um no quintal, outro. São regras diferentes. São compreensões diferentes. São compreensões. Até os aspectos odontológicos dependem dessa realidade social que você veio. Tem casas que os aspectos odontológicos foram mais prioritários. Era uma preocupação da casa. Tem casas, até entre vocês mesmos aí, tem casa que não era isso uma preocupação, levar o dentista, não é da cultura da casa. Às vezes vocês podem até culpar o pai, a mãe, a tia, não me levavam ao dentista, por isso que meu dente está assim, porque se eles tivessem me levado. O que é que tem por trás disso? Uma questão social. Uma questão que está por trás de todas essas questões. E isso conte na sua doutrina sociológica, na sua ciência sociológica, ele trouxe para a sociologia, para o entendimento da sociedade. Alguém gostaria de fazer uma pergunta até aqui? Até agora está tranquilo. Alguém gostaria de perguntar, professor, e sobre isso aqui? Bom, nós tivemos essa conversa inicial sobre a sociologia e estamos nos introduzindo no pensamento de Augusto Comte. De Augusto Comte. Bom, a nossa aula é até meio-dia aí? Meio-dia e 40? É até meio-dia. Até meio-dia e 40. Até meio-dia e 40, né? Para que eu não me esqueça, porque eu já estou ficando velho, esquecido, vou fazer uma pausa aqui no ponte para lembrar uma coisa para vocês antes que eu esqueça. Desses dois textos que eu enviei para vocês, um é esse texto aqui, que nós estamos fazendo essa leitura, que é introdutório, fala da introdução do surgimento da sociologia e a introdução ao pensamento de Comte, de Augusto Comte. Eu enviei um texto para vocês, um artigo lá da USP, da Universidade de São Paulo, que fala de uma questão bem específica, que eu não vou dizer o que é, vocês cada um vai lá no e-mail, baixa e lê, para que na próxima aula nós conversemos. A nossa próxima aula nós vamos iniciar conversando sobre a leitura feita, certo? É o outro texto que o senhor mandou, professor? É o primeiro que eu mandei, na verdade. É o primeiro que eu mandei, que é lá da USP, um texto, Odontologia e Sociedade. Tá, bom? O texto da USP, da Universidade de São Paulo. E nesse texto vocês vão ler que hora. Não estou fazendo nada, vou já pegar aquele texto do professor para ler. Leiam lá, são 4 páginas, 5 páginas. Leiam para que a gente possa comentar na próxima quinta-feira. Nós vamos iniciar, eu vou começar assim, Gabriela, Janaína, Juliana, Camila, para que todos falem, entendeu? Gabriele, eu sei que vocês são muito educados, uma vez com o outro, mas eu vou acionar cada um. Arlete, o que você leu do texto? Débora, o que você leu do texto? Por quê? Porque isso gera o compromisso, entende? O compromisso da leitura. Isso não é para constranger ninguém, não, entendeu? É porque eu quero, eu acho que é o desejo da nossa instituição, que vocês tenham uma boa e sólida formação, para que as pessoas digam, nossa, doutora X, muito boa doutora, como é educada, sabe conversar, tem visão das coisas. Bom? Então, esse texto vocês lerão. E eu vou querer, eu sempre peço no primeiro dia de aula, anotem, eu vou escrever aqui, tá? O que eu quero que vocês façam. E mande para o meu e-mail. Eu vou escrever o meu e-mail já está no grupo, né? No e-mail do grupo. Vocês têm lá o meu e-mail que eu enviei, é aquele. Mas eu vou escrever aqui de novo, tá? Vou escrever primeiro o meu e-mail.
Ah, escrevi errado aqui. Espera aí, vou corrigir. O Gmail saiu errado aqui. Pronto, esse aqui. Tá certo. Esse que é o certo, de baixo. O que eu quero que vocês mandem para mim um texto, pode ser com 2 parágrafos, gente, 2 parágrafos, não são 20 linhas. Quem quiser escrever mais de 20 linhas, escreva. É sobre um tema. Vocês estão me ouvindo? Eu sempre pergunto porque não está ouvindo, no meio de comunicação, de educação remota, é muito complicado. Você fala 30 minutos pensando que as pessoas estão ouvindo e está todo mundo sem ouvir, aí você pode atrapalhar, né? Então, por isso que eu fico perguntando, chega até a ser chato. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Já, professor. Bom, então, é um tema que eu aprendi com a NASA. Quem é a NASA? Não é a Nazaré, lá de perto de casa, né? A NASA. O grande centro de estudos astronômicos. Tem até um site muito interessante, que eu não tenho nada para fazer, eu entro para ver as imagens das pesquisas, dos planetas, dos cometas, das galáxias. Eles consertando, né? Fora da órbita da Terra, os equipamentos, uma coisa fantástica. Eles vieram ao Brasil, um grupo de pesquisadores da NASA. O que eles vieram fazer aqui no Brasil? Captar talentos, cabeças, que eles achavam que poderiam servir para desenvolver estudos astronômicos, da astrofísica. E eles foram ao Rio de Janeiro ou São Paulo. Isso foi São Paulo. Era um grupo de adolescentes. Era entre 12 e 15 anos só que se podia inscrever. E quem foram os meninos e as meninas que se inscreveram para tentar essa bolsa de estudo na NASA? Meninos que achavam que eram bons de matemática e de física. Entende? Mas os meninos, os melhores das escolas de física, matemática, química, só tiravam notão, esses foram encaminhados. Quando chegaram lá para fazer a prova, o teste, todo mundo nervoso, já pensou? Ter oportunidade de ir para a NASA, passar 6 meses, 7 meses, estudando, pesquisando, no laboratório. Dali já era um passo, né, para estudar nas universidades americanas. Oportunidade, né? Adivinha, qual foi o tema da redação? Foi uma redação, não foi cálculo, não foi nada disso, foi um texto para escrever sobre sonhar. Sonho. Não sonhar de dormir, o sonhar, o desejar algo grande na vida, o sonho. E isso me marcou muito. Parece tão simples, não é? Não parece uma coisa simples? Sonhar, não parece um tema tão... NASA. Depois eu fui ver por que eles escolheram esse tema do sonho. Eu pergunto a vocês, quem no mundo da odontologia, das ciências, qualquer ciência, no mundo das artes, no mundo dos esportes, que não foram grandes sonhadores? Os que marcaram a história. Só marca a história sonhadores. Não é sonhador no sentido de sonhar o que não é possível. É sonhar o que é possível e o que não é possível, para que a vida se torne mais ampla, maior, mais interessante. Um estudante, seja ele de qualquer ciência, da odontologia, da medicina, da física, das artes, da história, da economia, da matemática, da administração, da contabilidade, do direito, da filosofia, da antropologia, de qualquer uma dessas vias. Se você não sonhar, você está decretado a falência. Você vai ser como uma luz apagada, porque você não sonha, não tem desejos.
O sonho nos move. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos no início da nossa, praticamente, da nossa faculdade, né? Nós estamos em tempos difíceis da história, esse tempo obscuro, né, que essa pandemia gerou, que nós precisamos realimentar os sonhos. O que isso tem a ver com a sociedade? O que isso tem a ver com sociologia e saúde? Eu serei o dentista, a dentista que estará na sociedade. Esse dentista, esse odontólogo, vai depender do grau de sonhos que teve. Se ele foi um que não sonhou, ele vai fazer aquele feijão com arroz da vida. Tudo vai ser muito pesado. Ele nunca vai ter sonhos de além. Ir além. Sonhar é ir além. E a gente só muda a sociedade quando a gente pensa além. A gente sai desses aspectos comodistas da existência. Ah, tá bom aqui para mim. Tenho meu quartinho, minha caminha. Minha mãe paga para... Tá ótimo. Não preciso. Isso não tem nada a ver com simplicidade. Isso tem a ver com mediocridade. Nós não podemos ser medíocres, é no meio. Medíocre é que está no meio, né? Não, nós devemos ser sonhadores. Sonhar. Para que eu seja um bom acadêmico. Para que eu tenha paixão por aquilo que eu faça. Isso, aqui está a importância do conhecimento. Ele é vinculado ao sonho. Porque senão, cada aula dessa que nós teremos, que é tão difícil uma aula assim, né? Seja lá, eu daqui, o professor falando, tem hora que atrapalha, tem hora que atrapalha. Se eu não alimentar os sonhos, dificilmente eu desenvolverei o meu talento, aquilo que eu almejo para a minha vida. E eu gostei desse tema, eu gosto. Vocês querem escrever? Eu sempre peço para as turmas, ó, que me mandem. Vocês podem colocar o nome de vocês no texto e escrever sobre sonhar. Esse é o tema, sonhar. Sonhar. Esse é o tema do texto que eu tenho, sobre o ato de sonhar. Para que o senhor quer isso, professor? Porque isso é uma mola para quem quer estudar, para quem quer ir além, para quem quer transformar a si e a sociedade em que vive. Bom, o que vocês acham desse tema? Tem alguém que tem alguma coisa a dizer? Alguém tem alguma coisa a dizer sobre este tema? Alô? Oi. Não, professor. Vocês querem escrever sobre sonhar? Não precisa ser muitas linhas, não. No máximo 20. Quem quiser escrever mais de 20, pode também escrever. Então, eu quero que vocês me enviem durante a semana. Eu vou ficar esperando os sonhos, né? Não aquele sonho que a gente come na padaria, mas os textos de vocês. Partilhar os sonhos. Às vezes a gente não conta para ninguém, né? O nosso sonho, a gente tem vergonha dos nossos sonhos, às vezes. A gente não pode ter vergonha de sonhar, porque senão a gente não muda a gente nem a sociedade. A gente morre como uma planta sem água, sem sol. Então, sonhar é muito importante para a vida acadêmica. Eu aprendi isso com a NASA, a grande instituição científica mundial. Aí eu fiquei imaginando, por que ele pediu sonhar? Você pensou um astrônomo, um astrofísico, que não sonhasse em conhecer outros lugares, outras galáxias, outros planetas, a constituição de outros planetas? Ele ia morrer sem produzir ciência, porque ele nunca sonhou a possibilidade de outras coisas. Então, sonhar, às vezes, quando a gente está preso em alguma coisa fechada, ela abre janelas, as portas do sonho. E esse sonho a gente pode ligar ao mundo acadêmico. Não é só sonhar em ter um casamento feliz, não. Ah, meu príncipe, minha princesa encantada. Não, não é só isso. Sonhar em ter uma moto. Sonhar em ter um celular melhor do que esse aqui, que é o meu todo rachado, quebrado. Não, não é só isso, sonhar em ter um celular
Nem sei qual é o último celular mais avançado. É sonhar com coisas maiores. Não para querer ser superior aos outros, mas para projetar a minha vontade de estudar. Estudar sem sonho é muito perigoso. É a mesma coisa que casar, se unir a uma pessoa sem amor. Você tem que sonhar para que a vida acadêmica tenha uma fluência, tá bom? Então, durante a semana, eu vou querer que vocês enviem para mim esse texto. Bom, eu vou escrever aqui. Produzir um texto. Professor, Oi, Xanaína. Diga. Pode falar. a gente tem que escrever sobre... A gente tem que sonhos em geralmente. Sobre o ato de sonhar, o desejo, sonhar enquanto desejo de coisas maiores na minha vida, entendeu? Sim. Por que você pode fazer a relação de sonhar com a tua profissão de dentista ou com uma outra coisa? Não importa que seja um sonho enquanto aquilo que me torna maior, entende? Aquilo que me faz superar, aquilo que me faz ir além. Isso que é sonhar. Esse verbo quer dizer isso, né? Por quê? Porque para a vida acadêmica, a vida de estudos, é preciso sonhar. Porque senão a gente pode cansar muito fácil. Nas primeiras dificuldades a gente já vai o quê? Desiste? Vou desistir disso. Ou seja, parou de sonhar. Bom? Mais alguma coisa, Xanaína? Não entendi. Entendeu? Alguém tem dúvida sobre alguma coisa ainda? Alguma dúvida sobre esse texto? O outro texto é só para ler. O que eu mandei, o segundo texto. Eu mandei 2 textos. O primeiro, que é o do artigo da USP. Esse é para ler. Ler, porque na próxima aula nós vamos conversar sobre o texto que eu mandei, um artigo lá da USP sobre odontologia e sociedade. E o texto para escrever, para mandar para o meu e-mail, juvenalenrique10@gmail.com, é para mandar durante a semana, sobre o sonho, tá bom? Eu vou ficar esperando. Opa, chegou mais um sonho. Passe para os colegas que faltaram essa informação. Bom? Mais alguma pergunta? Só para complementar, é para escrever de forma geral os sonhos, né? Não para falar sobre os meus sonhos em si. Não, sobre o ato de sonhar enquanto um ato humano. A importância de sonhar, entendi. A importância de sonhar, você não pode... A importância de sonhar, você precisa dizer. Se você quiser falar, você fala, mas é sonhar enquanto um ato humano, entende? Sim, entendi. Que nós precisamos dos sonhos para poder viver. O sonho não enquanto alguma coisa que não exista, é só um sonho, não. Como aquilo que pode acontecer, sim. Entende? Tá. Por que alguém ainda quer algum esclarecimento sobre esse tema? Ou quer perguntar, professor, não entendi isso. Que relação tem isso com a sociologia e com a nossa matéria? Pode perguntar, que eu estou aqui para responder. Vocês gostaram do tema? Hein? Sim. Sobre sonhar? Gostaram? Sim. Gostaram? Pois é. Eu aprendi com a NASA. Eu nunca imaginei que a NASA... Você quer passar um cálculo diferencial ou teoria da relatividade para os alunos sobre sonhar. E eu coloquei isso para a minha vida. Todas as turmas que eu vou, quando eu começo, o primeiro dia de aula, eu peço que escreva sobre isso. Bom? Tá. Alguma pergunta sobre o Conte? Já estamos no final da nossa aula. Então, eu acho que hoje, resumindo a nossa aula, vimos sobre a importância da disciplina. A ementa, eu não vou apresentar para vocês porque ela pode ser adaptada. Nós estamos em tempos de muita incerteza, sabe? Você diz uma coisa hoje, amanhã, olha, não vai dar para ser assim. Então, nós vamos aos poucos. Vai ser mas eu tenho na cabeça tudo que é para ser dado. Se vocês me perguntaram o que é ementa, eu diria para vocês, mas o básico que nós vamos ver. A introdução à sociologia,
Conte, as regras do método sociológico de Emile Durkheim. Vamos ver um pouco de Karl Marx, a relação de desigualdade social e odontologia. Vamos ver odontologia e sociedade. Vamos ver odontologia como símbolo em Pierre Bourdieu. Vamos ver a questão do corpo em Michel Foucault, um filósofo muito interessante, um sociólogo teórico. O corpo, né? Porque a gente entende que a boca, só a boca como se estivesse separada do corpo, né? Vamos ter uma reflexão sobre a sociedade, a relação da sociologia do corpo, que envolve também o que significa a boca, do ponto de vista social, o corpo, todos esses aparatos das ciências humanas, que as ciências humanas querem auxiliar na odontologia. Tá bom? Então, qual é o nosso compromisso semanal? Ler o artigo lá da USP, Odontologia e Sociedade. Foi o primeiro texto que eu enviei. E enviar durante a semana o pequeno texto, não é grande, gente, 2 parágrafos. Quem gosta de escrever muito, escreve muito, mas aqueles que têm mais dificuldade de escrever, escreve um pouquinho, 2 parágrafos já dá para... E 2 parágrafos digitados, acho que dá 2 páginas escritas, né? Texto é para ser enviado. Esse texto é para ser enviado até amanhã, essa semana ou na próxima? Não, até a próxima aula. quinta-feira. Tem uma semana para entregar. Tranquilo, Bom, então. aí quando vocês estiverem, eu já escrevi sobre o sonho, de madrugada, assim, meia-noite, não consegui dormir, eu vou escrever sobre o sonho, o ato de sonhar. Escrevam de vocês mesmos, não precisa pesquisar em lugar nenhum. É de vocês, né? Da própria inteligência e da imaginação de vocês. Tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida da aula? Da minha parte, não. Nós estamos no começo, né? Me desculpem o falatório, porque é assim mesmo, né? Não tem como dar aula se não falar. Não tem como não falar, né? E infelizmente, a nossa possibilidade de nos ver, né? O contato... Mas se a gente se encontrar na rua, falem comigo, porque às vezes o professor não tem como lembrar imediatamente todos os rostos, né? Mas eu vou passando, fala, professor, e aí, tá tranquilo? Ou me chamo de Henrique mesmo, vocês que falam. E pronto, para que a gente estabeleça também não só esse vínculo acadêmico frio, né? O professor que dá aula, dá nota, não. Estabelece também laços de amizade, no sentido de amizade acadêmica, de que eu possa contribuir com a formação de vocês, para que vocês sejam excelentes dentistas, né? Excelentes odontólogos, para que tenham uma boa e sólida, eu acredito muito nisso, no poder do conhecimento. E o poder do conhecimento vem sentado lendo, estudando, pesquisando, cumprindo o doce da vida, só vem mediante o sacrifício. Não se iludam com alguém que é muito bom na determinada área, alguém que vocês admiram. Eu admiro aquele professor, aquele dentista. Vai ver que ele passou muito tempo ralando, estudando, né? Não é assim, do dia para a noite, que a gente adquire conhecimento, não. Se a gente não se debruçar sobre o conhecimento, ele não vem de jeito nenhum. Né? Nós devemos buscar com paixão. Tem paixão quando a gente é apaixonado por alguém, a gente atravessa uma cidade inteira, pega chuva, pega sol, se respinga, se suja, mas a gente não sente, porque a gente vai se encontrar com aquela pessoa que a gente é apaixonado. A mesma coisa do conhecimento, ele tem que ter paixão, tem que ter uma paixão por ele, que isso me movimenta, eu atravesso todas as dificuldades e no final eu fico feliz porque eu adquiri aquele conhecimento. Tá bom? Então, eu tenho também, vou fazer um resuminho da minha vida. Meu nome é Henrique Juvenal Viana dos Santos. Eu sou dessa área das ciências humanas, né? Eu fiz 2 cursos na área das ciências humanas que me interessava, que era filosofia e sociologia. Depois eu fiz uma especialização em filosofia na Universidade Católica de Brasília. Aí aqui, como eu passei muito tempo fora, cheguei para Belém, estou em processo de contato com a Universidade Federal, onde eu tenho que desenvolver meus estudos, mas enquanto eu não tinha tempo, eu ia estudar. 6 meses eu passei indo para a universidade em Buenos Aires, na Argentina, estudar também para implementar os meus conhecimentos. Mas eu preciso ainda reorganizar tudo isso para que eu também possa cada vez mais me aprofundar nos meus estudos das ciências humanas.
E tudo de bom para vocês. Alguém quer dizer alguma coisa? Já estamos já concluindo a nossa aula. Obrigado pela participação. Bom? Obrigada, professor. Gabriela, Juliana, Obrigada Janaína, pela aula, professor. Débora, Camila, Obrigada, Beth. professor. Obrigada Foi também. ótima a aula. Foi ótimo. Eu que agradeço a presença de vocês, tá bom? Eu que agradeço. Disponham. Ei, alguma dúvida? A Débora tem meu contato. Débora me pergunta, eu respondo. Tem meu e-mail, passo um e-mail. Assuntos acadêmicos, pode mandar, porque a gente te desenrola, como se diz, né? Para que a gente não fique para trás, a gente caminhe para frente. Não interessa para frente, o pastor não interessa mais. Para frente, para frente, para frente. Não fique muito preso no chão, esquecendo do para frente. Hoje e para frente. Se lançar, o conhecimento precisa ser lançado. Bom? Então, eu vou desligando por aqui. Vocês podem Obrigado, professor. Boa tarde. deixando sozinho nessa sala que eu vou encerrar. Obrigado. Tudo de bom.